Boa noite, gente. Tudo bem? Estamos aqui com a nossa live. Vamos entrevistar uma pessoa que teve um problema na nossa live quando a gente tentou, que é problema de conexão. Vocês sabem como isso às vezes, né, atrapalha, né? Mas o assunto é um assunto que eu não podia deixar passar nunca. Inclusive ele, que é um cara craquésimo nesse assunto, é o Jair de Castro, otorrino, membro da Academia Nacional de Medicina e que é chefe do Departamento de Otorrinolaringologia da Santa Casa da Misericórdia. O Dr. Jair, é uma pessoa maravilhosa e vai nos falar sobre um assunto importantíssimo aqui hoje, né? Com a população, de uma maneira geral, envelhecendo, a questão da audição é fundamental. E também a questão que existem muitos jovens com perda auditiva e crianças também. Os dados são incríveis. Eu estou esperando vocês entrarem para a gente poder conversar sobre esse assunto, mas eu até tenho uns dados aqui que eu achei incrível. Olha, vocês sabiam que 5% da população brasileira são de pessoas com problema de surdez? Que são mais ou menos 10 milhões de pessoas que têm problemas de surdez no Brasil? E dessas pessoas, 2,7% têm surdez profunda. No mundo se calcula que em 2050 vão se ter 900 milhões de surdos. Você imaginou isso? Atualmente, nós temos no mundo 466 milhões de pessoas com perda auditiva. Olha o dado, 466 milhões de pessoas com perda auditiva. Sendo que dessas, 34 milhões são crianças. Não são números assim importantes para a gente saber por que isso acontece, o que a gente pode fazer, o que tem de novidade sobre isso. Eu estou vendo que já entrou algumas pessoas aqui, Isabel Albuquerque, tem várias pessoas aqui. Eu vou procurar para ver se o Jair já entrou. Isabel Lengruber, Cláudio Pereira, meu marido, Tília Maria está aqui. Estou procurando aqui o nosso Jair. Cadê você, Jair? Estou procurando o Jair, que ainda não entrou aqui não, gente. Ah, aqui o Jair entrou, sim. Vamos lá, Jair. Aqui. Oi, Jair! Oi, estava aguardando você dar as notícias aí sobre a surdez, acompanhando. Muita emoção, né? Porque da outra vez a nossa live caiu, a gente não podia... Caiu, eu estava fora do Rio, mas foi muito... Foi assim, com muita emoção. Hoje a gente vai mais tranquilo, né, Jair? Se espera, né? Estamos todos aqui. Ô, Jair, eu fiquei muito impressionada com esses dados todos que você me passou sobre a surdez, sabia? Achei assim, inacreditável. 466 milhões de pessoas no mundo, Jair. É isso? É isso mesmo. E, infelizmente, além do número ser grande, uma porcentagem enorme de pessoas não tem acesso a nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de auxílio, nenhum tipo de orientação. Então, o problema da surdez é um grande problema de saúde pública, não só pelo volume, mas também pelas dificuldades de acesso e possibilidade de tratamento adequado. E eu fico imaginando, com a população do mundo envelhecendo cada vez mais, né? Esse problema tende a se acentuar mesmo, né? O número de pessoas tende a se acentuar, chegando a esse número de 900 milhões de pessoas em 2050. Mas hoje nós já temos mais de 450 milhões de pessoas, 466 mil. E dessas, uma grande maioria não tem acesso. Mas a notícia que nós temos é que os otorrinos, junto com a comunidade científica internacional, fonoaudiólogos, engenheiros, neurologistas e psicólogos, estão todos trabalhando para cada um, dentro do seu contexto, trazer uma possibilidade de ajuda a essas pessoas. Eu imagino que tem vários tipos de surdez, claro, né? Tem as pessoas que já nascem com uma surdez profunda, né? Até aquelas pessoas que vão perdendo a audição com o decorrer da vida, né? Agora, eu fico impressionada porque eu acho que tem muito jovem que já está com problema de audição e eu coloco isso, não sei se estou certa, no uso de muito aparelhos para...
earphone, ou sempre as músicas muito altas, isso tem realmente uma conexão, não tem? Tem. Isso tem um impacto muito grande, não só o fone do ouvido, mas a vida social. Os shows, as apresentações de rock, ou mesmo de música popular, mesmo no carnaval, numa bateria, numa bateria de escola de samba, o nível de ruído é altíssimo. E essas pessoas todas, com o passar do tempo, vão desenvolver um tipo de perda auditiva que a gente chama perda auditiva induzida pelo ruído. Não só os jovens, mas também profissionais que atuam em ambientes de muito ruído, em serralheria, na indústria da construção naval, na construção civil e outras indústrias mais. Hoje, nós temos uma legislação bastante eficaz e efetiva, e tanto como o trabalhador quanto o dono da empresa, o dono do serviço, ele fornece os equipamentos de proteção individual. E as pessoas têm orientação e instrução para utilizar isso da melhor forma possível. A gente pode ver isso nitidamente no aeroporto, onde todo mundo usa um fone, porque senão ele vai ficar surdo, né? Pois é, eu fico imaginando esse pessoal que faz telemarketing, que buzina o tempo todo para a gente aqui no telefone. Isso também isso também atrapalha, mas o telemarketing não tem um nível de ruído assim muito grande que possa levar a uma perda auditiva. Mas são esses ruídos industriais e os jovens, até mesmo crianças, que dormem com fone de ouvido com um volume muito alto. Então ele tem uma exposição muito longa a som em altura elevada, e isso pode trazer prejuízos, antecipando uma surdez que só viria 30, 40, 50 anos depois. Nossa, isso é impressionante, né? Porque tem muita gente que quer ouvir música para dormir, bota fone no ouvido e fica dormindo com aquela música. Quer dizer que o ouvido fica, vamos dizer assim, cansado de ficar com tanto som dentro dele, é isso? Cansado e sobrecarregado. Chega a partir de uma determinada intensidade sonora que começa a haver um cansaço das estruturas nervosas do ouvido interno, e começa a haver perda dessas estruturas. E uma vez perdendo essas estruturas, não há capacidade de recuperação. Então quem tem perda auditiva não volta. Não volta. Essa tipo neurosensorial não volta. Que é a lesão no nervo ou na cóclea, que é onde há uma transformação de energia mecânica num potencial elétrico que vai pelo nervo auditivo até o cérebro, onde o som chega e ele é decodificado, e lá é que se faz a discriminação de cada palavra, de cada sílaba. Mas então como é que está ouvindo muito alto? Quer dizer, porque as pessoas vão se amortecendo, né? Cada vez vão ouvindo mais alto e não estão se apercebendo de que estão ouvindo muito alto. Como é que a pessoa sabe? Não, esse já é um som que eu não devo ouvir porque está me prejudicando. Aí tem dois fatores que vale a pena a gente ressaltar. Primeiro, a pessoa começa ouvindo os fones são de boa qualidade, ele vai ouvindo, e aí ele vai começando a perder levemente a audição, ele vai compensando essa perda com mais volume, e isso vai levando à perda auditiva. Tanto é que as empresas, especialmente de aparelho celular, já estão programando limites para que não exceda o volume que é nocivo para o ouvido interno. Quer dizer que essa vai ter uma autorregulamentação dos eles mesmos, junto com as academias, junto com as universidades, junto com as instituições, estão trabalhando junto, porque o interesse deles é que as pessoas tenham prazer, que tenham um hábito de adquirir informação, conhecimento através dos mecanismos de comunicação rápida que nós temos, como esse aqui, mas eles não querem levar dano nenhum. Mas essa conscientização veio de algum tempo para cá, porque os aparelhos estavam saindo sem essa regulação. E principalmente os adolescentes usam um som muito, muito alto, então acabam lesando a audição, igual um trabalhador de uma atividade produtora de ruído. O Jair, tem assim um período
que a pessoa saiba, assim, até para orientar filho, né, jovem. Vem cá, não, se você ficar ouvindo isso durante muito tempo, que tempo é esse, né? Vai atrapalhar, vai prejudicar a sua É, capacidade. acima de 90 dB, 90 decibéis, ou acima de 4 horas por dia já é uma quantidade bastante grande. É um tempo já. E às vezes a pessoa dorme com o aparelho e isso vai ficar lá horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, um som muito alto. A sorte é que, por vezes, o aparelho cai, o que é a sorte dele. Pois é, É, os dispositivos todos de ouvido, né? é, As pessoas, a casa às vezes está calma, mas a pessoa está com aquele barulho ali dentro. exatamente. E pai e mãe nem sabem, tá todo mundo achando No que tá. nada, nada, ele entra no carro, põe um som, não está participando de nada. Viaja 2 horas, 3 horas, ele está com o som dele ali dentro do mundo particular e a longo prazo isso vai trazer problemas e dificuldades difíceis de serem tratadas e caras também, né? Porque o tratamento do paciente com deficiência auditiva custa caro. Pois é, e eu fico imaginando também, sabe, que você já deve ter recebido muito jovem com problema. É verdade isso? Muito jovem com problema, e aí, além da surdez, vem outro problema, que muitas vezes a pessoa tem a surdez e tem um barulho permanente, porque essas células que foram perdidas, o resíduo dela manda uma informação equivocada para o cérebro, então fica uma permanente barulho, que é conhecido como zumbido, pode ser no ouvido, nos dois, ou sentir na cabeça permanentemente um ruído, além da deficiência auditiva. Ah, quer dizer que então a gente tem que entender que aquele zumbido, tem às vezes algum amigo ou outro que fala, não, tô com um zumbido no ouvido. Muita gente tem. Estresse, mas nem estresse não, tá perdendo a audição, né, Jair? Não, o estresse piora, a cafeína piora, o uso de alguns medicamentos piora, mas normalmente está relacionado com a perda auditiva. Pode existir outros problemas, mas o mais importante é a perda auditiva. Quer dizer que quem tiver com zumbido deve Sempre investigar se não tá com perda auditiva. começar investigando a audição e lá tem um programa de diagnóstico e uma vez você cumprindo esse programa de diagnóstico, você pode ajudar essas pessoas a resolver o problema do zumbido e também o problema da perda auditiva. Quer dizer que não tem volta, né? A pessoa que perde a audição só tem um recurso, usar aparelho, né? E os Usar, usar aparelho porque nós estamos falando da surdez neurosensorial, mas nós temos também as infecções, nós temos os tumores que podem ser tratados com medicamentos ou cirurgicamente com um resultado bastante interessante. Mas isso a pessoa também vai ter que usar um aparelho, né? Às vezes sim, às vezes não, depende qual o resultado final após a intervenção. Quando é que a pessoa, além do zumbido, qual é assim um sinal que você diria para a pessoa, olha, capaz de você estar perdendo a audição? É você que... Então vamos começar a criança que tem atraso na Hã? linguagem. Vamos começar na criança, a criança que não percebe os ruídos da casa. Com 3, 6 meses não emite nenhuma participação sonora, não balbucia nada. Por volta de 1 ano de idade é alheia aos ruídos da casa, não consegue fazer uma sílaba, 2 sílabas, com 18 meses não faz, tem que procurar um especialista. E aqui eu gostaria de pedir licença para você para falar sobre 2 coisas. É a triagem auditiva neonatal. A triagem auditiva neonatal é um exame obrigatório por lei em todo o Brasil, onde toda criança brasileira tem que fazer um teste chamado vulgarmente de teste da orelhinha, igual tem um teste do pezinho, onde nós vamos encontrar, para cada 1.000 crianças que nascem, de 4 a 6 podem ter surdez. E Quatro? essas, de 4 a 6. E se essas crianças forem para o CTI, de cada 100, 4, 5 vão ter problemas de audição. Então, já no nascimento é muito importante. E o que nós estamos trabalhando hoje é que para que essa triagem auditiva universal seja feita e uma vez, se ele não passou no primeiro teste, ele faz o segundo 15 dias depois, 30 dias depois, se continuar não passando, ele vai passar por uma bateria de exames
até os 90 dias o diagnóstico tem que estar completo e até 6 meses essa criança tem que estar operada e colocando o implante coclear, que é a maior revolução do tratamento da surdez até hoje. O que é esse implante coclear? O implante coclear é um dispositivo colocado na cóclea, que é aquele caracol lá no ouvido interno, que vai tentar reproduzir aquela transformação da energia mecânica e potencial elétrico através de uma cirurgia, uma incisão aqui atrás da orelha, na mastoide. Você vai chegar dentro do ouvido interno e vai passar um eletrodo e vai ter um dispositivo aqui fora e outro aqui atrás da orelha. Então, esse dispositivo aqui vai captar o som e vai jogar lá na cóclea. E isso vai fazer o milagre de dar audição para a criança. E a luta dos otorrinos, dos fonoaudiólogos, dos pediatras, do neurologista, é que esse diagnóstico seja o mais precoce possível, porque a partir de 24 meses de idade, as chances dessa criança ser reabilitada vão diminuindo muito. Chegando aos 48 meses, a chance de recuperação dessa criança é perto de zero. Então, nós temos que trabalhar muito e rapidamente. Então, esse é o sonho de todo otorrino, que as crianças tenham o diagnóstico precoce e tenham o tratamento precoce. Fazer até 6 meses está difícil, mas se a gente conseguir fazer entre 12 e 18 meses, já é um sonho muito grande, que você vai devolver a audição para a criança, transformar a vida daquela pessoa, a vida da família dela e transformar também a sociedade onde ela vive. Ela não vai depender de ninguém, porque as pessoas têm dificuldade em lidar com o deficiente auditivo. A surdez nos afasta das pessoas, a cegueira nos afasta das coisas, e a falta de audição é muito ruim. Quem já teve contato ou ficou perto do deficiente auditivo vê que a conversa é muito rápida. Gostou? Que tal o jantar? Foi bom? Está quente? Sempre para ter uma resposta sim ou não. E o deficiente auditivo também evita de fazer perguntas para que ele não fique constrangido e nem deixe a outra pessoa constrangida também. Então essa é a nossa luta agora, já ali na criança recém-nascida, para aproveitarmos uma capacidade que o cérebro dá, que é o mecanismo de plasticidade. Então ele pode recuperar. E se ele não for estimulado até os 24 meses, nós vamos perder uma chance de deixar essa criança com uma aquisição de linguagem muito precoce. Se não tiver isso, complica todo o futuro em termos de tratamento de audição. Agora, Jair, você falou que isso é um protocolo, né? Exatamente. Mas existe e o SUS faz esse protocolo? Faz. Aqui no Brasil inteiro tem lugares para fazer os implantes cocleares pagos pelo SUS, é uma coisa cara, e tem equipes ótimas que fazem isso em vários centros no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, o centro é a Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde o deficiente auditivo, principalmente a criança, chega, ou então um adulto que teve uma meningite, ou que ele tomou um remédio que faz mal para o ouvido, que a gente chama de ototóxico, e perdeu a audição, ele pode ser submetido a essa cirurgia de uma maneira bastante eficaz e com equipes altamente treinadas. Então é uma coisa muito boa. Pessoa que tem a surdez por envelhecimento, então. Esse implante coclear serve também para isso ou não? Não, o implante coclear está reservado para aqueles pacientes que não têm nenhuma outra possibilidade. É para quem tem surdez profundo. As pessoas com mais idade, elas têm um tipo de surdez que nós chamamos de presbiacusia. É uma perda natural dessas estruturas nervosas e que, na grande maioria das vezes, pode ser tratada com um aparelho convencional de audição. E aí eu chamo a atenção, mais uma vez, porque há um preconceito em relação ao uso do aparelho de audição. Hoje tem uns fones de ouvido comprido, todo mundo acha bonito, mas o aparelho, o paciente ele se rebela um pouco contra o aparelho, ou muito. Ele leva 7 anos para procurar ajuda, 7 anos, só depois de 7 anos que a família, as pessoas ou ele mesmo vai procurar. E outra coisa que é assustadora,
que dessa grande maioria de pacientes aqui no Brasil que tem surdez, só 17% usam aparelhos. Então, tem 83% de pessoas para serem tratadas. Mas os aparelhos também podem ser conseguidos através do SUS ou tem que ser só particular? Uma parte vai ser comprada, os aparelhos de alta tecnologia, que tem vários equipamentos que facilitam, são privados. Mas a rede pública oferece centros de atendimento ao deficiente auditivo, onde ele fornece o aparelho, fornece a bateria, fornece o suporte fonoaudiológico, que é fundamental. Não adianta dar o aparelho para o paciente sem um suporte, sem uma orientação para ele. Ô Jair, uma vez eu me lembro que você me contou um caso de um casal que foi no seu consultório e que estava brigando muito, que o cara estava surdo, mas não admitia que era surdo. Você deve ver muito. Isso, infelizmente, não é frequentíssimo. Ouve, mas o cara está surdo, né? E hoje, esses aparelhos, ele põe um aparelho pequenininho, simples, como esse aqui, um aparelho pequenininho, coloca no ouvido, a televisão entra dentro do aparelho por Bluetooth. Uma criança põe um aparelho desse e por sistema de FM entra direto no aparelho e a criança ouve direto o que a professora está falando. Um executivo, ele está numa mesa de reunião, põe um dispositivo no centro da mesa, ele ouve tudo que todo mundo está falando. E assim por diante, uma pessoa em casa não está ouvindo, realmente tem muita coisa para fazer. E no futuro? Desculpe, eu fico pensando que as pessoas têm um pouco de vaidade de dizerem que estão surdas, porque isso é um sintoma de envelhecimento, é isso mesmo? Não tem um pouco, eles têm muita vaidade. Muita vaidade. Muita vaidade. E aí o que nós falamos para esses pacientes é que o que chama a atenção é a surdez e não o aparelho. E que a surdez é mais marcante do que o uso do aparelho. Tanto é que entre os otorrinolaringologistas e fonoaudiólogos, nós estamos querendo fazer com que o aparelho seja um pouco chamativo, para mostrar que ele é um deficiente auditivo. Então tem aparelhos coloridos, aparelhos com alguma coisa que mostre que ele está usando o aparelho. Então isso é importante também para a comunicação. Então a reabilitação... Daqui a pouco vai ter aparelho com grife, hein, Jair? Vai ter... Daqui a pouco vai ter, mas a gente tem que fazer tudo o que puder para ajudar essas pessoas, porque o deficiente auditivo, ele sofre muito, e a família, as pessoas que trabalham perto dele, a inserção no mercado de trabalho é difícil, e esses pacientes que não foram, por exemplo, as crianças que não forem tratadas adequadamente até os 24 meses, eles vão ter que fazer outro tipo de linguagem. Nós temos aqui no Brasil a Libras, linguagem de sinais. É uma maneira de comunicação, é uma linguagem. Mas nós temos a possibilidade de reabilitar essas pessoas. Uma vez passado isso, tem que dar outro tipo de linguagem. Então, a gente tem que habilitar as pessoas da qualidade de vida e o deficiente auditivo, assim como outros deficientes de outras naturezas, tem que ser tratado com carinho e com respeito, porque as pessoas não respeitam o surdo. As pessoas fazem piada, até no passado, não muito distante, tinha um programa de televisão que fazia uma pessoa que não via, falava tudo errado e todo mundo ria. Ao contrário do deficiente visual. Se o deficiente visual tropeça, não sei o que, todo mundo tem medo. E do deficiente auditivo as pessoas riem, fazem piadinha, brincam com ele. Olha, então, você tem razão, porque acaba sendo uma coisa muito de exclusão, né? E preconceito. Exatamente. E a pessoa se sente muito mal e acaba ficando mais recolhida, né? E aí, às vezes... Tem pessoas assim que são mais idosas, às vezes não estão participando da conversa porque estão com medo de falar uma coisa que está totalmente fora. Ou estão no restaurante, ficam mudos, não falam. E outra coisa que também tem é o deficiente auditivo, vamos supor, vai jantar fora, uma mesa que não é muito grande, 6, mas se tiver na diagonal, tem que falar olhando para ele, um pouco mais pausadamente, e as outras pessoas falarem, senão ele não pode participar da reunião familiar ou da reunião de amigos. E uma das coisas, hoje nós não estamos
podendo fazer isso. Mas sair e ver um filme, fazer um passeio, fazer um lanche, fazer um almoço, fazer um jantar na rua, é um programa que muitas pessoas fazem, principalmente pessoas de idade. É uma maneira de integração, de convivência social importante, né? É claro. Agora, eu já vi pessoas que controlam no celular o aparelho auditivo. Achei isso uma tecnologia incrível. E isso, o aparelho fala direto com o celular e a pessoa pode, pelo celular, aumentar o volume, pode ver que tipo de dificuldade ele está tendo, ele pode levantar mais os agudos, mais os graves, e às vezes o aparelho faz isso espontaneamente, automaticamente, ele vai aprendendo com o paciente para determinados tipos de palavras, onde é que ele tem que aumentar a frequência sonora. Eu tive até uma vez uma pessoa americana que me falou que nos Estados Unidos, eu não sei se aqui tem, aparelhos que a pessoa pode até mergulhar com ele. Tem aparelho? Já tem aparelhos que podem mergulhar, tem aparelhos que são resistentes à água e tem outros que são à prova d'água. Porque antigamente o aparelho não podia pegar umidade que estragava. Então passaram a ser resistentes à água, que é uma coisa. Agora tem outros aparelhos que são resistentes à água e até implante coclear resistente à água. Então, nós estamos... Então a pessoa implantada pode nadar, pode ir à praia, pode ir à piscina com o seu aparelho e continuar a sua vida social. Já esse implante coclear, que eu achei uma coisa assim super revolucionária, você falou que as crianças que têm essa surdez profunda têm até 24 meses, né? Para poder... o ideal é até 24. Aí para frente as chances a cada mês vão diminuindo. Mas tem pessoas adultas que fazem esse implante, eu até conheço. Tem então, as pessoas que tiveram meningite, ou então fizeram uso de medicações ototóxicas, antibióticos, remédio para câncer e outros mais. Tem pessoas que tiveram acidentes, pessoas que tiveram problemas cirúrgicos, problemas de outra natureza, podem fazer a reabilitação auditiva. E agora no Covid, tem alguns pacientes que perderam a audição. E a gente acredita que o Covid não só atinge o nervo olfatório, mas ele pode atingir o nervo do equilíbrio e o nervo da audição. Então nós estamos, quando eu falo nós, é a comunidade científica do mundo inteiro trabalhando para ver por que vai acometer o nervo auditivo, além do olfatório. E esses pacientes provavelmente daqui a uns meses vão ter que ser submetidos a implante coclear. Mas a perda é grave, a perda da audição nessas pessoas que tiveram Covid? Ficaram totalmente... A Covid é a doença mais cheia de particularidades que a gente já viu até hoje. Para cada pessoa, para cada região, para cada pessoa, cada paciente tem uma história. E o nível de perda da audição também é variável. A maioria pode vir a recuperar, porque é recente, e toda a surdez recente. Nós falamos da plasticidade do cérebro, do nervo auditivo. Se ele não recuperar, ele pode pôr um aparelho convencional. E se a perda for profunda, ele vai ter que ir para implante coclear. Gente, eu não pensei que também estava dando esse tipo de problema ao Covid. Infelizmente não é. À vista também, né? É uma doença terrível, Márcia. Terrível. E nós não estamos livres dela. A partir do ano que vem teremos a vacina e aí vamos ver qual vai ser a resposta. Todos nós estamos esperando que todo mundo fique com imunidade para o coronavírus. Pois é, mas não é uma coisa um pouco assim, inacreditável, um vírus que ataca todos os sistemas, hein, Jair? Isso não só inacreditável, como impensável. Há menos de um ano, ninguém pensava nisso. O carnaval aqui no Rio de Janeiro e o verão aqui, as pessoas no mundo inteiro, quando começou o surto forte lá na Itália, ninguém estava esperando por isso, lá em Milano. Lá que começou, foi o primeiro foco na Europa, importante. Então morreu muita gente. Mas nesse período todo, felizmente, houve um aprendizado dos médicos, das equipes de enfermagem, de fisioterapia. É um time para atender esses pacientes. Então não é só o médico é uma parte, eu acho que até menor.
São os fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos, pessoal de laboratório, de reabilitação, esse pessoal junto com o médico que vai tentar trazer esse paciente para a vida e depois para uma vida o mais próximo do normal possível. Agora, Jair, as pessoas sempre tiveram como sintomas, né, a perda do paladar, do olfato, mas a da audição, eu estou achando assim, algo que eu não tinha tanto essa noção que a audição também estava sendo afetada pelo Covid. Porque o mais frequente, o mais comum é a perda do olfato do que da audição, mas também está ocorrendo perda de audição. Então, que doença trágica essa, né? Muito trágica. E a solução para essas pessoas é o implante coclear? Não, depende, nós temos que ver como é que vai passar, depois que passou a infecção viral, como é que ele vai se recuperar. As avaliações diagnósticas vão mostrar qual o grau de perda de audição, e aí ele vai ver se ele vai usar aparelho convencional, se ele vai precisar de reabilitação, se é aparelho convencional, se ele vai ter que pôr implante, depende de cada caso. Cada caso vai ter que ser estudado em particular. Quer dizer que você está recebendo pacientes assim? Já temos pacientes assim. Que coisa! E a faixa etária desses pacientes aí? É muito variável. Não é porque é mais novo, não é porque é mais velho, não é porque é sadio, não é porque tinha muita comorbidade. Então tem pessoas que até tinham uma saúde boa e teve tudo. Nós temos um paciente que internou com 98 anos de idade, uma pessoa que tem saúde boa, pratica atividade física bem com a cidade, ele conseguiu sair sem nenhuma sequela. E outros com 40, 50, 30 anos vieram a óbito. Então é doença terrível essa, doença muito difícil. Muito difícil, hein, Jair? Assim como a surdez também é difícil. Não, a surdez é difícil, mas a surdez a pessoa pode viver, né, e ter todos esses recursos, né, para ter uma vida melhor, uma vida mais participativa, né? Exato. E o que eu gostaria de dizer, assim, com uma mensagem, é que hoje nós temos uma possibilidade de atender em 98% dos casos, nós temos algo a oferecer, ou para solucionar, ou para resolver, ou para atenuar a perda auditiva. Às vezes você não devolve a audição plena ao paciente, mas você devolve uma audição que ele possa ter um contato social, pode ter aprendizado, pode trabalhar e outras coisas mais. Porque é importantíssima essa inclusão social, que a pessoa possa fazer parte, né, do mundo, de tudo que acontece. Exato. Porque essa coisa de excluir é muito cruel, né, a pessoa não poder participar. E até que você me deu de perda econômica, né, das pessoas que têm problemas de surdez, que é uma coisa absurda, né? 750 bilhões de dólares por ano no mundo inteiro. 750 bilhões é muita coisa, né? O que custa a surdez por ano no mundo inteiro, todos os países. E por que isso acontece? A surdez, que a pessoa nasce surda, o que podem ser os fatores que levam a isso? São vários fatores. Nós temos os problemas genéticos, o problema de história familiar. Esses problemas, uma parte é a genética. E outras são, nós temos as infecções por citomegalovírus. O rubéola no passado era uma causa muito comum, mas a vacina diminuiu. As crianças que nascem muito pequenas, as crianças que vão para a CTI, que precisam tomar medicação que por vezes é ototóxica, crianças que nascem com icterícia, então as chances delas são muito maiores de ter problema. Crianças que nascem com alteração crânio-facial, problemas de face, de pavilhão auricular, essas crianças vão certamente evoluir com um problema. E um dos caminhos que nós temos hoje para evitar isso é um investimento muito grande que está sendo feito em estudo genético, para não deixar nascer a criança. Nós vamos ter capacidade no futuro não distante de poder atuar geneticamente e resolver o problema dessa criança antes de nascer.
Quer dizer, não é uma operação, é uma atuação genética, é diferente. Essa é genética. Esse é o futuro que já está chegando, o investimento do futuro é sobre da criança surda, né, do recém-nascido surdo, é o investimento na genética. Que coisa fantástica, hein, Jair? Porque a gente sabe que É, operações intrauterinas, né? Mas é, acessar geneticamente para que ela não desenvolva o problema é, na e o, é uma coisa muito mais avançada, né? e o aconselhamento genético também, né? Então, uma família que tem surdos, tem história familiar de surdez, ele faz um estudo genético e pode fazer alterações ali no código genético para ver se evita a surdez. Esse é o nosso objetivo. Gente, parece ficção científica, Jair. E é quase uma ficção científica, mas os Jetsons já chegaram, então isso vai chegar também. Isso Mas vai chegar. é uma notícia incrível, né? Porque se você É, corrigir isso para o ser humano, é maravilhoso. Eu queria falar outro aqui, uma surdez da infância também, que é extremamente comum, é um tipo de otite silenciosa, chamada otite média secretora, serosa, que se caracteriza pela presença de uma secreção permanente dentro do ouvido. Então a gente pode comparar o ouvido como um tambor e o tímpano como se fosse o couro do tambor. Então ele não vibra por causa dessa secreção. E como essa otite não dói, e a característica principal é a surdez, às vezes é a professora, às vezes é alguém da família que observa que aquela criança não está tendo uma boa audição, isso começa a refletir na fala, na aquisição de linguagem falada, depois dificuldade escolar, e nós temos condições de abordá-la cirurgicamente, fazer uma cirurgia e recuperar totalmente a audição, mudando assim drasticamente a vida dessa, drasticamente é uma palavra não, mudando positivamente e transformando essa transformando, voltando a uma criança com vida normal. Essa cirurgia é uma das cirurgias mais feitas no mundo, é uma cirurgia que mudou o curso das infecções do ouvido. Ela aborta problemas seríssimos que podem vir a longo prazo. Como ela é silenciosa, ela vai trabalhando e vai mudando a anatomia do ouvido, destruindo aqueles ossinhos, martelo, bigorna, estribo. Então é uma atuação importantíssima que a gente tem nessa faixa etária entre 3 e 7 anos de idade. Agora, quando você diz que ela é silenciosa, porque a criança não se queixa de dor de ouvido? Não se queixa, às vezes se queixa que o ouvido está tampado. Cada criança, como é uma coisa que está há muito tempo, ela acaba se acostumando com aquilo. Mas, felizmente, os pediatras estão bastante atentos a isso e essa otite deixa um sinal no exame físico. Quem está treinado, quem está habituado, quem tem aparelho, só de colocar aquela luzinha no ouvido, já vai perceber que o tímpano está com uma coloração, com um aspecto diferente. Ele vai passar por exames de audição e outros exames, uma otoscopia de ouvido com vídeo, e vai fazer o diagnóstico e poder tratar cirurgicamente resolvendo esse problema. Quer dizer, a criança está participativa na sala de aula, né? Está errando muito, não está ouvindo. Essa criança, a mãe tem que ficar prestando atenção, porque pode estar com um problema de audição, né? Pode estar com problema de audição, pode ser esse tipo de otite, e tem uma outra criança que tem ouvido normal e tem audição normal, mas ela não consegue processar adequadamente a informação auditiva. Então ele tem que fazer um treinamento, não precisa cirurgia, não precisa remédio, mas ele precisa fazer treinamento para poder entender as palavras e com isso ele muda completamente a aquisição de conhecimentos e a melhora escolar dele fica assim nitidamente diferente após o tratamento. Olha, Jair, sinceramente, eu acho que a gente tem assim tantas possibilidades, né? As técnicas, a revolução tecnológica e científica, né? E esse tratamento genético, eu acho que o futuro. Como é que você vê o futuro dessa questão da surdez diante de todas essas possibilidades, né? Se tudo for implantado. Eu acho que a grande revolução vai ser a evolução mais rica do implante coclear, o implante coclear totalmente
por dentro da pele, dentro do ouvido, e para a surdez acentuada, não precisa ser uma surdez profunda. Então, nós podemos mudar muito isso. E a outra cirurgia que vai ter é uma cirurgia que vai ser feita com anestesia local, já está sendo feita, mas ainda não em larga quantidade, porque ainda é caro, é um pouco trabalhoso, mas é um dispositivo que vai se colocar no osso do ouvido, da bigorna, e ele tem mais ou menos 1/3 do tamanho de um grão de arroz, e isso vai transformar a audição do paciente numa cirurgia muito simples e uma recuperação auditiva absolutamente natural, sem nenhuma tecnologia diferente que o aparelho possa dar ou o implante possa dar. Isso pode ser feito nos idosos, Jair? Pode, isso é para idoso. Então é isso, você vai colocar. Isso vai ser feito no consultório. 70 anos, Jair. Então, ela vai para o consultório e vai fazer isso com anestesia local, uma intervenção de 30 a 45 minutos, 1 hora, e vai sair de lá andando, e uma semana depois, tira o curativo, ela vai estar ouvindo. Mas isso já está sendo feito assim? Ainda não em larga escala, mas eu acho que no máximo em 5 anos nós estaremos com esse dispositivo. As próteses auditivas intratimpânicas serão uma outra revolução, como está sendo a revolução do implante coclear. Gente, que coisa fantástica, Jair. Agora, com relação ao implante coclear, a pessoa bota e nunca mais precisa tirar? Não, aí não é que não precisa, não pode tirar, porque se tirar vai destruir aquela... Mas pode ficar indefinidamente na pessoa? É para ficar lá indefinidamente, para sempre. Por isso que tem que escolher bem. A decisão do implante coclear é uma decisão muito importante. A família tem que participar, a família tem que estar querendo, tem que conversar com os pais para ver se vai levar a criança para a escola, se vai levar a criança para a fonoaudióloga, se o adulto quer isso, se ele vai fazer, senão nós estamos tirando a oportunidade de outra pessoa que vai fazer o uso adequado do aparelho. Então ele tem que passar por uma investigação psicológica, familiar, pessoas de assistentes sociais que percebem nuances que o médico não consegue ver. Agora, quer dizer, fica atrás da orelha, é isso? Isso. E fica tem uma coisa aqui e outra atrás. Mas fica para fora ou fica para dentro da pele? Esse fica para fora, um botãozinho aqui, essa região, e um aparelho aqui atrás do ouvido. E a pessoa toma banho, faz tudo, dorme? Não, na hora do banho ele tira, na hora de dormir tira, mas se quiser, como nós falamos agora há pouco, tem aparelhos à prova d'água, pode ir à praia, pode ir à piscina. Quer dizer, a pessoa tira, mas fica com aquilo Fica lá, preso lá. E tira só o que está no ouvido, é isso? Exatamente. Que coisa, hein? É o admirável mundo novo. Admirável muito bom. Você sabe que eu tenho uma moça que eu conheço, você também conhece, que ela, quando ela quer dormir mesmo, ela tira e o marido é que tem que cuidar da criança, porque ela disse, não, eu não ouço nada. Muitos surdos usam isso. Quando a conversa não está boa, ele desliga e pronto. Então, eu quero silêncio, né? Não quero nada, né? Mas a falta de audição, a gente fala assim um pouco de brincadeira, mas ela é terrível. Não, terrível. Terrível. Não, eu acho maravilhoso a gente poder dar essa oportunidade às pessoas de ouvirem, porque a vida fica mais, né, completa, participativa, inclusiva. A nossa Associação Brasileira de Otorrino, sempre a Sociedade de Otorrino do Rio de Janeiro e outras, a Academia Americana, Europeia, o que mais faz é divulgar a surdez, a possibilidade de tratar, procurar tratamento logo, não demorar para procurar, como aqui 7 anos, para chegar ao aparelho, demorar para usar aparelho. Essa quantidade gigantesca de pessoas aqui no Brasil, onde só 17% tem acesso ao aparelho, ou outros que poderiam estar usando, não estão usando por vaidade. Então isso tudo é um trabalho que a gente tem que informar, as pessoas têm que informar, a mídia tem que ajudar. Agora com essas redes que nós temos aqui, isso é uma maneira de levar para que outras pessoas incentive o deficiente auditivo a procurar ajuda.
E, infelizmente, por exemplo, lá no Fundão, as crianças chegam depois de 30, 36 meses para o implante coclear, quando já está passando do tempo, perdemos aquela grande e boa janela. Então, o otorrino quer receber crianças mais jovens, porque ele tem a chance de transformar isso. Isso, para o profissional fazer isso, é uma alegria muito grande, não só para ele e o paciente, para a família, mas a pessoa, quem realiza isso, fica muito feliz. Eu imagino, né? A felicidade de devolver a audição a uma pessoa deve ser uma, uma sensação, um sentimento muito gratificante, né? Também. Nós temos um tipo de surdez que se chama otosclerose. A doença se caracteriza pela fixação de um dos ossinhos dentro do ouvido. É o estribo, é o menor osso do corpo humano. A gente pode fazer essa cirurgia também, retirando o estribo, colocando uma prótese. Essa cirurgia é feita há mais de 40 anos. Ela foi descrita a primeira vez aqui no Rio de Janeiro, no Congresso Pan-Americano, em 1957, e a partir de 1960, o Rio de Janeiro foi o primeiro lugar na América do Sul a fazer essa cirurgia. Então, essa cirurgia é quase um milagre. A pessoa na sala de cirurgia começa a ouvir, é realmente impactante. É uma cirurgia que mudou a vida de milhões de pessoas do mundo inteiro. Deve ser emocionante, hein, Jair? Estapelectomia, que é o nome da cirurgia. A gente, às vezes, recebe uns vídeos de crianças ouvindo pela primeira vez, é muito emocionante. Todo mundo que está presente fica. A criança fica assim e logo começa a interagir, logo começa a ouvir a voz da mãe. É realmente espetacular. Jair, olha, parabéns aí por tudo. Obrigado. Pela nossa live, por todas essas informações que você passou, importantíssimas, por essa conscientização, né, de que tem que se prestar atenção quando as crianças nascem, tem que se levar para fazer essa, vamos dizer, essa triagem auditiva, como isso é importante, como isso é impactante na vida das crianças no futuro, e também para aqueles idosos que demoram 7 anos para procurar, né? Esse tem que ser incentivado mesmo. Tem que ser incentivado, né? A gente tem que muito carinho, né? Mas parabéns pelo trabalho, parabéns por tudo, Jair. Muito obrigado. Eu que agradeço. Você é sempre ótimo em entrevista e faz uma maneira que as pessoas entendam. E só queria dizer que a Academia Nacional de Medicina, eu estou concorrendo para o ano que vem. Espero ser eleito, mas eu ainda não estou. Mas a outra academia. Não, a Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação eu entrei. Essa academia é para reabilitação auditiva, reabilitação visual, mental, de membros inferiores, membros superiores, quem teve problema de coluna. Então, é uma academia para reabilitar as pessoas. E o lema dessa academia é que todo médico é reabilitador. Depois do tratamento, você tem que colocar a pessoa em ordem para ele poder seguir a vida. Então, eu estou lá e tenho muito prazer e honra de estar lá. Agora eu vou concorrer ano que vem para o Nacional. Bom, toda a torcida já estou dizendo que você já entrou. Não é tão simples assim, mas nós vamos fazer tudo, porque lá tem essa academia tem 190 anos sem nunca ter parado. É uma beleza. Trabalho permanentemente. Os maiores médicos do país passaram por lá. É um orgulho. Então, eu acho que a maior honraria que tem para o médico é pertencer à Academia Nacional de Medicina. E certamente você vai estar lá no que vem. Se Deus quiser. Deus quiser. Então, tá. Obrigado, Márcia. Pela nossa live de hoje. Eu adorei, muito bom. Foi tudo ótimo, maravilha. Tudo bem, a tecnologia funcionou, ajuda muito. Pois é. Obrigada. Então, boa noite tá. para você. Tá, boa noite. Tchau. Tchau. Foi ótima a nossa live com o Jair, né? A gente teve aquele problema da vez passada e agora esclareceu tudo muito bem. O Jair é um excelente otorrino, maravilhoso, um ser humano incrível. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem tem problemas de pessoas perto, que tem algum problema de auditivo, serviu de alerta. A gente tem que estar sempre muito consciente dessas possibilidades, né? Para auxiliar que todo mundo tenha essa vida mais plena. E na próxima quarta-feira a gente vai estar aqui para falar de mindfulness.
Nós vamos saber como é que é isso, como é que a gente consegue ficar mais zen, né? Eu estou precisando, eu acho que vocês também devem estar. Quem não está precisando entender mais como é que a gente trabalha esse nosso lado mais zen, tá bom? Uma boa noite para todos vocês. A gente se vê na quarta-feira. Obrigada.